Nós estamos na série do altar à arca. E essa é a segunda semana. Domingo nós vamos continuar e concluir o entendimento que Deus está querendo trazer para a gente nesses dias. Confesso a você que estamos somente pontuando em uma ênfase aonde o Senhor quer nos ministrar hoje. Falar do tabernáculo, falar dos utensílios, é falar de coisas profundas, é falar de conhecimentos aprofundados e de muito detalhe. Eu cheguei até a pensar em fazer uma série de 7 domingos, e cada domingo um utensílio, um ponto neste altar, deste mapa. Mas eu vi que não era bem isso que o Senhor queria nos ministrar. Ele quer nessas 3 semanas, Ele quer nesses 21 dias de oração e de jejum, Ele quer que entendamos como o tabernáculo se aplica à intimidade. E não necessariamente entrar nas questões históricas, entrar nas aplicações que são diversas. É um estudo lindo e maravilhoso. O que é incrível é que cada peça do tabernáculo revela Jesus Cristo. Por milênios, Deus estava ensinando o povo de Israel a identificar Jesus, a reconhecer Jesus. Mas, infelizmente, muitos destes israelitas se desviaram pelo seu próprio caminho, criaram sua própria fé, criaram seu próprio Deus. E a religião se cristalizou de uma maneira tal que quando o tabernáculo vivo de Deus, Jesus, Deus encarnado, a própria glória, a própria arca estava na terra outra vez, as pessoas não viam essa glória. É possível ser religioso e não conhecer Deus. É possível saber todas as regras da religião e não conhecer o Criador. Não identificar sua presença. Não reconhecer que Ele está entre nós. Como uma vez Jesus chegou a chorar ao ele subir um monte e ele viu Jerusalém e as suas muralhas, ele chorou, ele disse: Jerusalém, como eu queria juntar vocês perto de mim, como uma galinha junta os seus pintinhos. E ele disse assim: vocês não reconheceram o tempo da visitação. Vocês perderam o momento em que eu vim até vocês. Nunca houve um profeta, nunca houve um sacerdote, nunca houve um ser humano semelhante a Jesus. E na verdade, naquele dia, Jesus também lamentou dizendo: eu até preparei profetas antes de mim, mas vocês mataram os meus profetas. Como é possível um povo que se diz ser de Deus, que estuda todos os dias a letra dos textos originais, e matavam os profetas, perseguiam os profetas, e quando Jesus Cristo veio em carne, mandaram crucificá-lo? Você entende que religião pode melhorar nossa vida? Porque a religião sempre vai dizer: seja uma boa pessoa, seja mais paciente, seja mais amigo, seja mais sorridente. A religião vai te dar essas dicas, e são boas dicas, mas não são dicas que transformam nossa vida, que mudam nosso caráter, e o mais importante, que salvam nossa alma. A ponto de um dia, quando nosso corpo também entrar em um caixão, o nosso espírito vai ser liberto e livre e estar com Deus para sempre. Religião não dá isso. E Deus não quer religião. O que Deus quer? Diga: relacionamento. E o tabernáculo é um mapa para um relacionamento íntimo com Deus. É o mapa da mina.
do altar até a arca, aonde a arca é o momento ápice da nossa vida com Deus. A arca, aquela arca dourada que tinha querubins com anjos, com as suas asas, tocando uma asa na outra. E a Bíblia diz que a glória de Deus era concentrada, era uma presença manifestada em um único ponto. Ali é uma experiência muito grande, aonde Deus estava dizendo que poderíamos experimentar a presença dEle. E Deus deixou o mapa, Deus deixou o ponto 1, ponto 2, ponto 3, até o 7, para que pudéssemos chegar ao Santo dos Santos, o lugar mais íntimo da sua presença. Quem quer receber esse tesouro aí? Diga amém. Então, aprendemos semana passada, alguém estava domingo aqui? Aprendemos semana passada que os 3 compartimentos do tabernáculo, o maior compartimento é o átrio, depois um lugar menor chamado lugar santo, depois o terceiro compartimento, o santo dos santos. Em cada compartimento tinha um acesso. O primeiro era um portão grandão, o segundo já era uma porta e o terceiro era um véu. E cada porta tinha um nome. Cada porta era reconhecido, era identificado com um nome. O acesso era conhecido por um nome. E o nome da porta de entrada para o átrio era conhecido como a porta do caminho. O portão do caminho. O caminho começa por aqui. Depois, a porta que entrava no lugar santo era chamado a porta da verdade. E o acesso que levava à presença gloriosa de Deus era conhecido como a porta da vida. E quando Jesus, em um momento, estava conversando com seus discípulos, falando sobre a casa do Pai, que ele ia preparar um lugar na casa do Pai, ele disse assim: vocês já sabem o caminho, vocês são judeus, vocês sabem o caminho para a presença onde Deus habita na casa dele. E Tomé disse: eu não sei o caminho, qual é o caminho? E Jesus disse: você ainda não entendeu? Eu sou a porta do caminho. Eu sou a porta da verdade. Eu sou o acesso para a vida. Ninguém vem à presença gloriosa onde está a arca de Deus, se não for através de mim. E Jesus nos deixou o mapa para que nós pudéssemos acessar a presença do Pai dele. E quantos querem ir mais fundo, mais longe? Diga amém. Então aprendemos semana passada que logo de cara, o choque que havia era o altar. Porque a empolgação de chegar perto da casa de Deus era grande. Mas ao entrar no altar havia um choque. Porque ali havia sacrifício. Animais sendo sacrificados. Sangue sendo derramado. Era uma cena não fácil de digerir. Porque o penitente estava diante de Deus, batendo no peito, dizendo: eu não mereço estar aqui, mas eu preciso dessa presença. E eu entendo que para eu chegar perto da presença de Deus, eu preciso que meus pecados sejam resolvidos. E como ele fazia isso? Ele pegava o carneirinho e o pai da família colocava a mão na cabeça do carneiro. Deus ensinou isso. Dizendo assim, que todos os pecados meus e da minha família sejam transferidos para o carneiro. Eles colocavam a mão sobre o carneiro. E o carneiro agora era trazido para o sacerdote e ele sacrificava, porque se o pecado entrou no carneiro, um exemplo, então quem tem que morrer é o carneiro. Porque o salário do pecado é a morte. Bem, nós já aprendemos sobre isso. Aqui fala de Jesus. Jesus já é revelado na cruz, logo no altar. Jesus é o carneiro, Jesus é o Cordeiro de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? A transferência do meu pecado veio sobre ele. Então eu não vou morrer eternamente. Jesus pagou a minha morte. Ele pagou a penalidade dos meus pecados. Levou as minhas maldições. Depois a Bíblia diz que o segundo item, ainda no átrio, era uma bacia. O que era, gente? Uma bacia de bronze. E a bacia de bronze foi feito dos espelhos das mulheres. Esse é um detalhe que está na última gravação, depois você vê na internet. E tinha água. E ali Deus estava reconstruindo uma nova imagem.
Deus estava dizendo, me dê a sua imagem. E os espelhos de bronze que as mulheres tinham eram entregues e derreteram aquele bronze de novo e fizeram agora uma grande bacia aonde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrarem no lugar santo. E agora Deus está reconstruindo uma nova imagem. Por quê? Porque a bacia ali da água fala do batismo com o Espírito Santo, aonde o Espírito de Deus agora habita e vem sobre o homem. O momento do altar é o momento da conversão, aonde o meu pecado foi resolvido. No altar tem fogo, na bacia tem água. No altar se resolve a pena do pecado. Aqui a culpa do pecado é resolvido. Eu não vou pagar mais o pato, o preço pelo meu pecado. Mas na bacia, a bacia não fala da pena, fala da prática. Porque ainda que eu me converti, ainda que Jesus entre na minha vida, eu fui salvo, eu fui liberto, graças a Deus. Mas eu ainda faço besteira, eu ainda falo bobagem. Alguém pode dar testemunho, é verdade ou não? Tem crente aqui ou não tem? E aí o que é que eu faço? Eu estou diante da bacia, aonde o Espírito Santo é a água da vida que está dentro de mim. Ele quer constantemente transformar a minha imagem, como diz em Coríntios capítulo 3, aonde a Bíblia diz, somos transformados, a nossa imagem é transformada pelo Espírito do Senhor, de glória em glória. O Espírito Santo agora trabalha, por isso que desde o dia que você se converteu, o Espírito Santo está trabalhando dentro de você, todos os dias, para você ser uma pessoa diferente, para você cada dia ser igual a Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo está em mim. Quem pode dizer obrigado, Senhor? E Ele me leva a cada dia a lembrar das sujeiras que eu acumulei nessas últimas 24 horas. E eu vou diante de Deus, Senhor, eu quero lavar minhas mãos. Não precisa ser igual Pedro, lava meu corpo todo. Jesus diz, não precisa, você já foi limpo. Você já foi salvo. Basta você agora lembrar e confessar esses pecados, desses últimos dias, desse último dia. Lava as mãos, lava os pés. Então aqui, no altar eu fui salvo. Na bacia de bronze, eu fui cheio do Espírito de Deus. E Ele agora é meu companheiro para o resto da minha jornada na terra. Mas eu sei que tem mais. Quem pode dizer, eu sei que tem mais? Tem algo além disso. E o Senhor continua a nos ensinar no mapa. Existe uma nova porta que eu preciso entrar. Existe uma outra porta que precisa ser aberta. E na verdade ela já está. A decisão agora é quem quer entrar. E eu sei que tem mais o lugar santo. Mas gente, eu sei que tem muito mais o Santo dos Santos. Eu preciso avançar. Eu preciso continuar. Olha para alguém e diga, não pare não. E agora chegamos à segunda porta. Passamos pelo caminho, demos início. E agora, chegamos à outra porta. E a minha decisão é, eu tenho que entrar. Deus está me chamando. Eu preciso conhecer o que é isso. Eu preciso experimentar essa verdade. Eu preciso saber o que Deus quer me revelar. E a Bíblia diz em João 8,31. Gostaria que todos olhassem esse texto comigo. Na versão NVI diz assim, João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Diga crido. Os judeus agora, esses judeus a quem Jesus está falando, tinham o que, irmãos? Alguém crê em Jesus também aqui? Cadê você? Cadê você? Então ele está falando para você também. Essa palavra é para aqueles que creem.
se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Mais uma vez, se vocês permanecerem firmes, balança alguém, vê se está firme. Se vocês permanecerem firmes em quê? Nos sonhos, na motivação, firmes em quê? Em busca de dinheiro, firmes em quê? Na palavra, na minha palavra, disse o Senhor. Então vocês serão de verdade, vocês serão mais do que crentes, vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pode dizer glória a Deus? De cara a gente aprende que crente precisa de libertação. É a primeira coisa que a gente vê no texto. Porque ele está dizendo, a verdade vai libertar você, crente. Ele está falando da crente. E quem precisa de libertação? Todo mundo, a verdade. Glória a Deus. Precisamos. Agora é a verdade, diga a verdade. Mais uma vez. A mentira nos prende, a mentira nos escraviza, a mentira coloca algemas na nossa mão, nos nossos pés, nos nossos pensamentos. A mentira de Satanás, que diz que nós não podemos, que não somos, que não valemos nada. Ou que Deus não é fiel, que Deus é injusto. Porque a primeira mentira que o diabo falou foi sobre Deus. A mentira nos prende, mas se eu for liberto, eu serei apenas por causa da verdade. Existe uma verdade para aqueles que creem. Existe uma verdade para aqueles que creem. E a porta da verdade que leva para o Santo dos Santos é uma verdade sobre Deus. É uma verdade sobre Jesus. É uma verdade sobre Ele. Eu não busco a Deus para conhecer mais de mim, eu busco a Deus para conhecer mais dEle. E ao conhecê-lo, vou entender melhor a minha vida, porque afinal eu sou imagem e semelhança do Senhor. Então eu saí do altar, eu me arrependi, pedi perdão dos meus pecados. O Espírito Santo entrou na minha vida, Ele está me limpando e me lavando todos os dias. Aqui eu fui perdoado, no altar, na bacia eu estou sendo purificado cada dia. Mas eu não posso parar aqui, eu preciso ir além. Deus tem algo mais para a minha vida. Deus quer me mostrar algo mais. Eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso experimentar. Eu preciso me tornar um só com ela. Porque se eu conhecer essa verdade, eu vou ser liberto. Se eu conhecer essa verdade, eu vou experimentar algo que vai me impedir de voltar ao que eu era antes. Eu não quero voltar ao que era antes. Eu não quero voltar ao pecado, ao lamaçal desse mundo. Não, eu quero continuar. Então eu preciso entrar nessa porta. Eu preciso conhecer essa verdade que vai me libertar. E a primeira coisa que o sacerdote via ao entrar no lugar santo, haviam 3 utensílios, assim eu posso dizer, 3 pontos, 3 lugares, momentos. Mas a primeira coisa que ele via ao entrar e puxar, abrir a porta, era uma mesa. Era uma mesa. E cada item nesse lugar revela uma verdade sobre Deus. É uma verdade sobre a santidade dele. Porque esse lugar é chamado lugar santo. E eu vou descobrir algumas coisas
eu vou aprender algumas verdades sobre o Deus que é santo. Mas ainda é um processo. Porque Deus quer mostrar para mim que existe o Santo dos Santos, que é domingo que vem. Quem quer continuar? E aquela mesa era toda de ouro. Como o segundo item também era todo de ouro e o terceiro era de ouro. Lá fora, o altar e a pia, ou a bacia, eram de bronze, porque lidava com o pecado. Aqui estamos mais perto de Deus, tudo é em ouro. Que fala do caráter de Deus, caráter puro, precioso, caráter valioso. E nessa mesa, Deus instruiu que se colocassem 12 pedaços de pão. Toda semana esse pão tinha que ser trocado. E cada pão representava uma tribo de Israel. Eu tenho uma imagem aqui que eu gostaria de mostrar para você. Aqui você tem uma ideia do sacerdote, agora diante dessa representação. Nós não sabemos exatamente como era, todos os detalhes, mas sabemos pelo menos as medidas, porque Deus deu o tamanho dessa mesa. E havia ali 12 pães, e o sacerdote, ele tinha que colocar incenso sobre o pão. Porque incenso é algo agradável. Incenso é algo cheiroso. Quem não gosta de sentir o cheiro de um perfume de alguém, não é isso? Você gosta de sentir o cheiro de alguém fedorento? Deus também não. Por quê? Porque o nosso pecado fede diante de Deus. Mas no altar, o meu pecado foi perdoado. O Espírito Santo agora entrou em minha vida. E agora eu estou começando um processo de libertação, conhecendo a verdade. E esse processo de libertação para Deus já é uma fragrância boa. Cada libertação que eu experimento é um aroma agradável ao nosso Pai. E quando os 12 pães estão sobre a mesa, Deus estava dizendo que Ele queria que todas as tribos de Israel, em outras palavras, a nação inteira, estivesse agora na mesa dele. E o nome desse pão era o pão da presença. Interessante que Deus deu o nome a esse pão. Esse pão não era para ser comido pelo povo. Esse pão era para ser trocado de 7 em 7 dias e somente o sacerdote podia comê-lo. E era chamado o pão da presença, conforme Deus determinou. Por quê? Porque Deus estava dizendo, eu quero o meu povo na minha presença. Uma das maiores verdades que você pode descobrir na sua vida é que Deus te aceita. E que Deus te recebe na presença dele. Eu acabo com essa mentira de que Deus não me ama, que Deus não me quer, que Deus não me perdoou. Esse é o pensamento da minha conversa. Eu ainda estou em pecado. Eu preciso dar um chute nesse diabo e dizer, Deus me chama ao lugar da sua santidade. E ao sacerdote entrar, ao ver uma mesa, a primeira coisa que ele poderia pensar era, eu vou me sentar. Porque mesa é um convite para sentar. Todas as nossas mesas têm o que ao redor? Cadeiras. Só que no lugar
do lugar santo, você percebeu que não havia cadeiras. Por quê? Porque o sacerdote, naquela época, não podia sentar. Ele tinha que ministrar de pé durante todo o tempo. Porque sentar significa que o sacerdote concluiu a obra dele. Ele já fez o que tinha que fazer e agora ele pode descansar do seu serviço. Então, os sacerdotes não podiam descansar, não podiam parar o serviço ou trabalharem sentados. Por quê? Porque ainda que alguém tinha oferecido um sacrifício, eles tinham trazido o sangue do sacrifício diante de Deus para aquela pessoa ser aceita, o próprio sacerdote sabia que aquela família daqui a pouco tinha que voltar de novo para apresentar outra oferta a Deus, porque eles tinham cometido outros pecados. Então, o sacrifício seria constante, até que, a Bíblia diz, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar, ele foi sacrificado uma única vez, porque o sangue dele é muito mais poderoso do que de animais, do que bodes, do que ovelhas, do que qualquer outra coisa. E uma vez só, Jesus não precisa morrer de novo, porque há poder no sangue de Jesus. Quem pode dizer amém? E é por isso, quando Jesus, o sumo sacerdote, deu a sua própria vida, ofereceu o seu próprio sangue, a Bíblia diz que ele adentrou os céus e apresentou o sacrifício, seu próprio sangue ao Pai. E ele se assentou à destra de Deus Pai. Por quê? Porque está consumado. Ele terminou a obra. Não precisa fazer mais nada para que alguém entre na presença de Deus e seja salvo para toda a eternidade. E ele está sentado até hoje. Só que eu e você não vivemos mais nos tempos de Moisés. Já é diferente. O rei que se sentou à mesa diz para mim e para você: venham para a minha mesa. Jesus mesmo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser, se alguém me convidar, se alguém me aceitar, eu vou cear com ele. Cear é jantar, sentar e comer à mesa. E a primeira mensagem que Deus está dizendo a um ser humano limitado é que eu posso ir à mesa de Deus e sentar e ter comunhão com Ele. Como começa o processo da verdade na minha vida? Como começa o processo de libertação na minha vida? Eu já sou crente, mas agora eu entrei no segundo compartimento. É eu sentando em comunhão com Deus. Você sabe que é muitas vezes na mesa que muitas coisas escapolem. Às vezes é na mesa que a gente se distrai comendo uma coxinha. A gente pensou tanto na coxinha que a gente esqueceu o que a gente está dizendo. E na mesa você revela muita coisa. Na mesa você tem costumes que você faz, que às vezes num protocolo em outro lugar você não faria. Na mesa da sua casa, nossos filhos fazem coisas que a gente diz: filho, não coma desse jeito. Filho, não faça dessa maneira. Porque o que a gente diz como pai e mãe? Se você faz aqui, você vai acabar fazendo lá. Por quê? Porque na mesa a gente se abre. Na mesa somos nós. Somos nós mesmos. Fala de boca cheia. Fala alto. Esquece de orar. Está com pressa. Engole rápido. Engasga. A gente descansa na mesa. Relaxa. E Deus está dizendo para você: relaxa. Vem para a minha mesa. Seja você. Seja você. Vamos começar nossa intimidade
Vamos começar a se conhecer. E lembre-se, a porta da verdade está vinculada a uma coisa. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, no versículo anterior ele disse assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, você se tornará meu, de crente passará a ser. E a minha oração, que todo crente nessa igreja decida ser um discípulo. É um outro compartimento. Tem uma revelação aí. No átrio, eu sou crente. Eu crio em Deus, meus pecados foram perdoados. Mas no lugar santo, eu agora me torno um. Eu sento à mesa para o Senhor me ensinar. Entendeu isso ou não? E o que ele vai me ensinar? Diga a verdade. E o que é a verdade? João 17 diz, Jesus orando por a gente, ele disse assim, santifica-os na tua verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a... O que é a verdade então? Não ouvi você. O que é a verdade? A palavra. A palavra. Então, quando eu sentar na mesa, o Senhor vai me dar um alimento. Ele quer que eu coma desse pão. Ele quer que eu me alimente desse pão. Porque a Bíblia diz que a partir do Novo Testamento, todos nós agora somos reis e sacerdotes. Antigamente, só alguns eram. Hoje, qualquer um que crê se torna um sacerdote. Significa o quê? Eu posso entrar no lugar santo. E eu posso conhecer o Santo dos Santos. E agora, o Senhor está dizendo para a gente, eu quero te ensinar minha palavra. Minha palavra. Esse é um momento em que uma paixão pelas Escrituras começa a crescer em nós. A gente tem desejo de ler a palavra. A gente tem desejo de olhar aquele salmo e ler 3 vezes. Vou ler de novo. Quero extrair algo aqui. Às vezes a gente pega um versículo e fica olhando e olhando e olhando. O que é isso? Não é só curiosidade, é fome. É fome. É o que, gente? Fome. E o que Deus está esperando na igreja hoje é fome da presença dEle. Porque o sacerdote tinha que comer aquele pão. Aquele pão entrava nele, se tornava um com ele. Entrava, e Deus quer que a palavra de Deus entre na gente. Como se a gente estivesse comendo as próprias páginas da Bíblia. E as palavras entram em nossa mente, entram em nossos pensamentos, dominam nossos pensamentos, formam nossa maneira de pensar, conseguem moldar os nossos sentimentos. E a palavra vai se tornando uma só comigo. E eu começo a ter fome, porque eu começo a descobrir coisas de Deus que eu não sabia. Meu Deus, é muito empolgante ler a palavra e você descobrir algo. Ler a palavra e Deus te deu uma revelação. Ler a Bíblia e Deus te deu uma direção. Ler a Bíblia e o Senhor diz, não, essa porta não é minha. Você diz, obrigado, graças a Deus, eu fui livrado do prejuízo. É tremendo você ler a palavra quando Deus diz, sim, esse é o meu caminho, faça essa viagem. Sim, esse relacionamento vem de mim. Sim, esse relacionamento aqui, essa sociedade, sou eu que estou iniciando. E você tem a palavra que lhe traz direção. Isso é empolgante demais. É o que todos aqui podem ter. Palavra. Mas o que vai fazer com que as Escrituras sejam abertas, as Escrituras façam sentido? Porque nós podemos muitas vezes ler a Bíblia e não entender nada. Mas você abre a Bíblia e você ora e diz, Senhor, eu estou lendo a Bíblia porque eu quero te conhecer. Vem Espírito Santo me ensinar agora a tua verdade, como está escrito, Ele nos guiará a toda a verdade. E agora eu estou ali, na mesa, comendo. Mas você sabe qual é o grande problema dos crentes hoje?
é que eles já estão saciados. São crentes, mas ainda não são discípulos. Quando você ouve a palavra discípulo, o que vem na sua cabeça? Que tipo de... você assemelha esse termo com o quê? Seguir, o que mais? Imitar, o que mais? Fala comigo, gente, bora. Obedecer, reproduzir. A palavra discípulo é a mesma palavra de disciplina. Mesma palavra, mesma raiz, aliás. O discípulo precisa ser o quê? Disciplinado. Na oração, na palavra, na comunhão. Discípulos implica ser um aprendiz. Qual é o sinônimo de discípulo? Um aprendiz. Então eu sento na mesa para quê? Para aprender. Para aprender. Você está aqui hoje de manhã para aprender? Então balança alguém e diga assim, para de dormir. Porque Deus está vendo o seu sono. Você sabia que ia vir 7 horas da manhã para a igreja? Por que você foi dormir de madrugada? Você sabia que ia encontrar Deus, aquele que ia te dar vida e manter um dia mais de ar no seu pulmão? Porque se Ele quiser, Ele puxa o ar de você. E vem aqui para dar meia adoração a Deus? Com pressa de ir embora? Você sabe qual é o grande problema de muito crente? Não querem ser discípulos. Acham que já sabem, que têm o suficiente. Sabe o que eles estão? Não tem fome. Não tem fome dos pães. Já estão saciados. Estou saciado com o meu salário, estou saciado com minha empresa, estou saciado com meus amigos, eu estou saciado com minha vida. Sabe uma coisa? Quando tiver uma crise, eu oro. Quando for para a UTI, eu oro. Isso é um grande problema nosso. Quando a gente não quer mais aprender. Eu já tenho 30 anos de igreja, o que mais o pastor vai ensinar que eu já não ouvi? Talvez nada, mas se você dobrar seu joelho em oração, você vai ouvir coisas de Deus que você não vai ouvir em lugar nenhum. Senta na mesa do Senhor. Alguém aqui alguém aqui tem filho ou tinha filho inquieto na hora de almoçar? E come, mexe na cadeira e mexe. E aí levanta, aí vai para a pia, aí retorna, aí a comida está lá esfriando. Aí você, filho, a comida está esfriando. Aí vai e volta. Alguém teve filho assim? Talvez ele puxou alguém. Você sabia que muitas vezes a gente vem para a igreja e senta na mesa de Deus e a gente age igual crianças? Agitado, olhando o WhatsApp. Dá uma olhadinha no Instagram rapidinho. A bexiga aperta 3 vezes no culto, tem que ir para o banheiro. Fica inquieto. E a gente, pai e mãe, seja sincero, quando nossos filhos faziam isso, a gente ficava nervoso? Não fica agoniado? Pois é, Deus se sente assim em muitos dos nossos cultos. E a gente acha que a gente ofereceu o melhor culto para Deus. E Deus está lá com fome ainda. Porque Ele não se alimentou da nossa adoração genuína, pura e perfeita. A gente sai
se vangloriando. Uau, o louvor hoje foi top, que palavra, eu estou me sentindo um máximo. E Deus está lá em cima dizendo, mas eu estou aqui nervoso. Porque você não me deu o que eu queria. Você não sentou na mesa. Outro dia eu fui jantar com a apóstola num restaurante e tinham cerca de uns 10 casais. Curioso isso, casais mesmo, só 2. E eu não estou exagerando, nós contamos. 8 destes casais estavam frente a frente, olhando o celular. Somente 2 estavam olhando um para o outro e conversando. A gente pode sentar na mesa, mas não reconhecer quem está na mesa com a gente. Eu posso vir para o culto e fazer muita coisa, mas não reconhecer o Senhor. Sentar na mesa é ser discípulo. É ser discípulo. Não queira só ser crente. Crente tem um monte. Queira ser um discípulo. Seja discipulado. Permita você ter um líder na sua vida que vai te ajudar passo a passo. Acaba com esse orgulho da sua vida. Bota na cruz, volte ao altar e coloque a sua soberba no altar. E sacrifique essa soberba, porque é o primeiro passo para você receber libertação, é se tornar um discípulo do Senhor. Essa é a primeira verdade que a gente precisa ouvir. Eu não tenho tempo. Eu não quero, eu não confio. Eu não sei, eu já me decepcionei. Joga na cruz. Deus já se decepcionou com a gente várias vezes, mas Ele não desistiu de ser nosso discipulador. Pode ser mais forte esse aplauso para Jesus mesmo, que Ele merece. Meu Deus, eu não estou conseguindo sair do primeiro ponto. Faltam 2. Mas eu acredito que esse é o ponto que Deus queria nos mostrar. Se eu chegar ao segundo utensílio, a Bíblia diz que eu vou encontrar uma menorá, um candelabro com 7 lâmpadas. Tem uma imagem aqui para você ver também. O sacerdote, ele agora encontrava essa peça. E curioso que a Bíblia não dá as medidas dessa peça. Ele dá dos outros utensílios. Os únicos 2 utensílios que não tem medida no tabernáculo era a bacia de bronze, que tinha água do Espírito. Porque Deus não dá o Espírito com medida. Quem pode dizer obrigado, Senhor? E agora, a luz de Deus. Ok. Então, o que a gente vê? O segundo passo, a gente chega, por causa da intimidade, por causa do discipulado. E o que Deus usa para nos discipular? Qual é o instrumento que Ele tem? A palavra. E agora eu sou discípulo, eu tenho a palavra de Deus. Eu estou agora diante da menorá. Significa que a luz de Deus está brilhando em mim, está iluminando o meu entendimento, está removendo as minhas trevas. A palavra trevas no hebraico significa ignorância. Falta de conhecimento. E não é conhecimento de ciência, biologia, é conhecimento de Deus. Porque até a ciência é limitada em conhecer Deus. Se Ele é o Criador da ciência, como a criação pode medir o Criador? E agora eu estou diante da menorá, e a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus
caminhos. A palavra de Deus, porque eu me tornei um discípulo, a verdade da palavra está me libertando e a minha vida está começando a ser iluminada. Oh meu Deus, quem quer viver em luz, diga amém. A ignorância, a falta de conhecimento, como disse o profeta nos tempos antigos, o povo de Deus perece por falta de conhecimento de Deus. Mas agora não, eu me humilhei, eu sentei à mesa, eu estou agora tendo, eu estou relaxado na mesa, eu estou me abrindo, Deus está falando comigo, eu me tornei um discípulo, a palavra está me iluminando e agora eu tenho revelação. Luz é revelação. Deus me revela algo sobre Ele. Uau! E quando eu descubro algo sobre Deus, eu fico mais apaixonado ainda. Deus me mostra que Ele é Pai. Deus me revela que Ele é provedor. Deus me revela que Ele é poderoso. Deus me revela que é aquele que cura. Deus me revela que é aquele que me defende. Quantas revelações eu posso ter sobre Ele. E a minha vida passa a ser uma menorá. Porque por onde eu caminho, a luz de Deus brilha em mim. E é por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, falando da mesa com os pães da presença. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele diz, quem seguir Jesus não vai andar em trevas, não vai andar em ignorância, em falta de conhecimento. E depois que a luz ilumina a minha vida, Jesus olha para a gente e diz, agora vocês são luz, vão iluminar. E como eu vou iluminar? Com a palavra de Deus, sou discípulo dele, eu estou crescendo na palavra, eu estou tendo revelação. Eu estou tendo a revelação de quem é o Senhor na minha vida. Tudo isso é um processo. E eu chego ao terceiro ponto, que é o altar do incenso. Diga comigo, altar. Interessante que é um altar. É um outro altar. A Bíblia diz que tinha que estar bem pertinho do véu que separava o santo dos santos. Altar, mais uma vez, fala de morte. Mas nesse altar não havia morte física. Porque a morte física acontecia onde? No átrio. Vocês estão ouvindo ou não? Aqui fala do corpo. A minha carne foi crucificada. Meus pecados perdoados. Mas existe agora no lugar santo, no caminho da verdade, existe um outro altar. Lá eu morri para a carne. Aqui estou morrendo para mim mesmo, para minha alma. Aqui é a morte do eu. Lá dos pecados. O átrio fala do corpo, o lugar santo da alma, e o santo dos santos fala de quê? Do espírito do homem. É outro nível. Mas aqui eu estou num processo de alma. E a alma é a sede dos pensamentos, dos raciocínios. A alma é a sede dos sentimentos, das emoções. A alma é a sede das decisões que a gente toma. Então eu estou aqui tendo meus pensamentos doutrinados pela palavra na mesa. Eu estou tendo agora minhas emoções sendo iluminados por Deus. Porque eu sou um discípulo. E agora, as minhas decisões, eu morro para mim. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Qual é a minha decisão? Cumprir a tua vontade. Qual é a minha decisão? Ter seus pensamentos, ter seus sentimentos. E aqui, as minhas decisões serem agradáveis a ti. Agradáveis a ti. Porque aqui era o altar do incenso.
O sacerdote ia lá fora, pegava brasas vivas do altar do fogo e trazia as brasas e colocava sobre o altar. Você vai ver uma imagem aqui agora. O altar, e nesse altar ele colocava as brasas no meio e jogava as especiarias em cima das brasas quentes e fazia aquele som. Psss, e subia aquela fumaça, aquela fragrância cheirosa, gostosa. A menorá iluminava todo o lugar santo, era a única fonte de luz que havia. E agora, o altar do incenso traz uma fragrância enorme naquele lugar. Por quê? Porque o altar do incenso é o último passo para adentrar no Santo dos Santos. E para entrar no Santo dos Santos, eu preciso ser agradável, eu preciso ser cheiroso para Deus. E há uma maneira desse processo de fragrância crescer na sua vida. Sabe como? Vou ler 2 versículos e a gente vai orar. Veja esse texto comigo aqui. Veja esse texto. Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Seja a minha oração. Quem pode dizer oração? Seja a minha oração como o que, gente? Incenso diante de ti. E o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. O que é incenso para Deus? Oração. Veja o outro texto. Apocalipse, pode tirar o versículo. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 diz: outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. E ele foi dado muito incenso para oferecer com o que, gente? As orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante de quê? Do trono. Esse trono é a arca do Senhor, representa a arca do Senhor. Isso aqui já fala do mundo espiritual. Mas só para você entender, 2 textos do Velho Testamento e do Novo Testamento, que a Bíblia diz que as nossas orações são como incenso que sobem para Deus. Quando a gente ora, Deus diz: alguém colocou perfume. Você ouviu ou não? Quando a gente busca a Deus e começa a orar, Deus diz: epa, que cheiro bom é esse. Só que nós temos que entender a oração que sobe. Porque muitas vezes a nossa oração só é para pedir a Deus. Pai, eu preciso de um carro. Pai, eu preciso que o Senhor resolva esse problema. Pai, eu preciso que o Senhor me dê dinheiro. Pai, eu preciso pagar essa conta. Pai, eu preciso ser curado desse negócio no meu corpo, isso está me incomodando. E a gente pede, depois diz: amém, Senhor, obrigado, vou para trabalhar. E a gente vai embora. E Deus fica assim: ué? Só? Quando a gente se torna pai e mãe, essas coisas fazem mais sentido. Às vezes os filhos são tão apressados na nossa presença que a gente fica com saudade. Nosso Deus é Pai. Ele não quer só apenas uma lista de pedidos. Ele quer que você sente à mesa. Ele quer iluminar a sua vida em oração, abrindo, conversando, tendo experiências com Deus num lugar exclusivo, separado, hora marcada com Deus todos os dias. Dessa forma, você vai se tornar um discípulo que vai permanecer para sempre. Quem pode dizer amém, Jesus? Essa é a vontade do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Ai, dá vontade de passar o dia inteiro falando da palavra de Deus. Quem está entendendo alguma coisa aqui hoje? A palavra de Deus não basta ser crente. Tem que ser o quê? Discípulo. Que o perigo de ser só crente
é ser religioso, é virar religião. Mas o discipulado nos livra disso. Por quê? Porque a gente tem uma posição de humildade. Porque discípulo é aprendiz. E quem quer aprender é humilde. E a humildade é uma característica que Deus se agrada. É como incenso também que sobe para Ele de forma agradável. Ninguém foi chamado para andar sozinho na igreja. Ninguém. Todos precisam de uma liderança espiritual, de um discipulado. Eu sou pastor, prego o evangelho há 25 anos. Tenho seminários, tenho estudos, mestrado. Mas eu tenho um pastor na minha vida. Eu tenho alguém que olha para mim e diz: isso está certo, isso está errado, e me ajuda. Não faça assim, faça dessa forma. Eu preciso disso. E todos precisamos disso. Porque essa é a vontade de Deus. Quem pode erguer as mãos comigo? Feche os seus olhos por um momento. Senhor, precisamos de libertação. Precisamos passar pela porta da verdade e sermos libertos do nosso orgulho, da nossa soberba prepotência de achar que já sabemos tudo, não precisamos que ninguém nos ensine, que não precisamos de pastor, não precisamos de discipulador, não precisamos de líder, precisamos de professor, de mestre. Senhor, precisamos voltar para o altar de novo, no átrio, e sacrificar esse orgulho. Mas o Senhor nos convida também a não ficar no átrio. Queremos ir mais perto de Ti, o lugar santo, aonde a Sua santidade vai ser contagiante. E a cada dia a Tua palavra vai me encher e eu vou Te conhecer mais e mais. Senhor Deus, precisamos de um upgrade mesmo na nossa vida cristã. Traz consciência a cada um de nós. Traz a consciência de que necessitamos de verdade, de libertação. Precisamos ter mais acesso, mais contato, na verdade, mais contato com a Tua palavra. E a Tua palavra ser a nossa verdade, e a Tua palavra iluminar nosso caminho. E pela Tua palavra eu oferecer incenso agradável a Ti, minhas orações, minha comunhão contigo. Ó Santo Espírito, toma esta igreja, toma cada pessoa que aqui está. Quem sabe até um convidado pela primeira vez está aqui hoje. Por mais talvez complexo ou difícil que esse estudo foi, mas eu oro que cada um aqui possa absorver aquilo que cabe, Senhor Deus, a cada um. Que cada um aqui possa entender que há mais e precisamos ir mais longe. Perdoa-nos, Senhor, pela falta de discipulado. Perdoa-nos por andarmos sozinhos. Perdoa-nos, Senhor Deus. Queremos buscar a Tua face. Que a Tua santidade se esfregue na gente e nos prepare para passar no véu e estar diante da arca do Senhor, o Santo dos Santos. Declaro paz sobre essa igreja. Declaro graça sobre esse rebanho. Essa igreja avança. Essa igreja avança. Essa igreja avança na presença. Essa igreja avança na presença e nas experiências com Deus. Eu declaro sobre a sua vida, a porta da verdade está aberta. Dê um passo pela fé. Adentre nesse lugar santo. Receba do Senhor. Sente a mesa de Deus. Sente a mesa de Deus. Se desconstrua ali.
Se quebrante ali, seja você, abra o coração. Deixa Deus falar com você pela palavra, pela Bíblia. Deixa Ele iluminar, deixa Deus ser sua luz, seu candelabro. Vá para o altar do incenso. Morra para si cada dia. Vamos entregar nossa vontade a Deus. Eu entreguei meus pecados a Deus, agora eu vou entregar minhas vontades a Deus, para que as minhas vontades sejam as dele, para que eu nunca deseje o que Ele não quer. Isso é intimidade, isso é se tornar um com Deus. Estou me preparando para encontrar a arca, experimentar a tua glória. Lugar santo é apenas uma transição, é apenas uma passagem. Não é para ficar aí, é para ir mais longe. Quem pode dizer, leva-nos mais longe, Senhor? Eu quero te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pena que o nosso tempo é muito curto. Mas pega essa mensagem quando eu sair no canal do YouTube. Ouça de novo. E mergulhe, ore, estude. Sente a mesa do Senhor. Nessa hora eu quero chamar pessoas que precisam trazer uma oferta a Deus. Você talvez chegou tarde. Você não deu sua oferta. Ou quem sabe você deu uma oferta que você disse, Senhor, o Senhor está me pedindo algo diferente. Quero te dar com revelação. Vem para o altar do Senhor. Ninguém aqui que chegou antes ou que chegou depois, ou alguém aqui que deu qualquer coisa para o Senhor, volte para o altar e entregue ao Senhor uma nova medida, saindo do átrio para o lugar santo. Vamos adorar o Senhor com essa canção, já no refrão que diz: não há lugar tão alto, tão grande, mais alto do que estar aos teus pés. E que o Senhor te dê graça. Amanhã continua a oração às 19 horas. E olha para alguém e diga assim: jejue forte essa semana. Eu desafio a igreja hoje, da paz do Senhor, para você fazer um jejum mais radical esse ano. Essa semana, aliás. Quem sabe só salada. Quem sabe só legumes e frutas. Faça algo mais radical. Essa é a nossa última semana dos 21 dias. Toda noite estamos aqui. Deus te abençoe. Não há lugar mais alto, tão grande do que estar aos teus pés, do que estar aos teus